Hola a todos, buenas Olá, noches. Oi, doutora beleza. Thalita, Tudo bem? tudo e Boa você? noite. Tudo jóia. Boa noite. Doutor Washington, nosso convidado hoje está entrando também. Pessoal, Ah, lembrando que aqui embaixo, hoje a gente estava tanto no espanhol quanto no português, aqui vocês conseguem escolher, tá? Interpretation. Vocês conseguem escolher qual áudio vocês querem escutar, né? Se no português ou no espanhol, tá bom? Está bien. ah, doutora Thalita solo está explicando que hoy vamos a hablar en español y tenemos traducción al portugués. Para aquellos que quieren escuchar en portugués, por favor, hacer clic en el Interpretation botón. Hola, doctor Washington, buenas Hola, noches. hola, buenas noches a todos. Buenas Oi, boa tardes noite a acá desde todos. Ecuador. Boa tarde aqui do Buenas Equador. Boas tardes de Ecuador. noites. Sí, desde acá de Ecuador, claro, tardes. Aqui no Equador é boa Primeramente, tarde. muchas gracias por participar de este Webby Hour. Es muy importante tener conozco las personas que están utilizando nuestros productos. Dr. Washington, que ya fue muy citado acá en otras oportunidades por Dr. Uhum. Marcelo Quintela. Tiene muchos casos con EasyClip y ahora tenemos el gusto de poder chequear un poco de su trabajo con nuestro producto. Entonces, yo gustaría que quedase a voluntad para poder compartir su pantalla. Para aquellos que quieren hacer las preguntas, por favor, pueden hacer el chat. Así que yo encuentre un espacio, yo voy a hacer las preguntas al doctor Washington. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. De nada. Hola, hola a todos. Oi, Soy el doctor Washington todo mundo. Eu Silva. sou o Los Dr. saludo desde Washington acá, desde Silva, Guayaquil, Ecuador. um El cumprimento día de aqui de hoy les voy a Guayaquil, do Equador, e compartir hoje eu vou compartilhar lo que com son la vocês utilización a questão da de brackets utilização autoligados en dos ortodoncia, brackets ¿no? Entonces, a continuación les voy a ortoligados em compartir ortodontia. un Agora eu vou caso, compartilhar com un vocês caso um clínico caso que lo clínico llevé desde acá, ¿no? que eu tive aqui. Sí. Hola, doctor Marcelo Quintela. Hola, Edson Vergara, Cristina Medina. Hola, listo. Podemos empezar. Pronto, ¿Se gustan podemos bien? começar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí, podemos ver su Tem diapositiva. Muy bien. Listo. Perfecto. Primero, bienvenidos a todos. Pronto, Esta es primeiro, una foto de mi bem-vindos a ciudad. todos. Soy É uma acá foto da minha cidade. desde Aqui eu Guayaquil, sou aqui Ecuador. do Bueno, antes que nada, Guayaquil, do quiero Equador. agradecer a todos los Antes de mais que nada, eu están quero agradecer a participando todos hoy vocês que estão de este webinar. participando hoje aqui Empezando desse primero, webinar, começando acá en Ecuador estamos primeiro aqui no atravesando una Equador. crisis Nós estamos energética y sé passando aí que por uma muchos crise energética, colegas de pronto então muitos que colegas deseaban haberse conectado, acabaram, pero probablemente no lo van a poder hacer. colegas não conseguiram Eso se antes que nada, conectar, já se lo deveriam ter se conversé conectado e não a Eduardo conseguiram. temprano, Eu porque sí mencionei isso estamos ao un Eduardo poco mais complicados cedo, desde porque a acá. gente está aqui Pero bueno, vivendo essa habiendo complicação. superado todo eso, quiero Mas, entrar en lo que tiene que ver con la mencionado ortodoncia, isso, eu ¿no? quero falar agora da questão da ortodontia. Bueno, para empezar, como les Bom, para repito, mi nombre es Washington começar, Silva desde meu acá. nome é Yo Washington estudié en la Silva, eu Universidad estudei na Estatal de acá de Universidade Guayaquil y el posgrado lo hice aqui en la de Universidad Guayaquil, Metropolitana de estadual, e eu Santos, en fiz Brasil. Tengo el um- gusto de que uma mi profesor, especialização el na doctor Marcelo, Universidade de esté Santos, no conectado, Brasil. Professor apreciando aquí Marcelo, doutor Marcelo el está caso que voy a conectado aqui, presentar. isso Bueno, realmente me deixa yo muy muito feliz, ele agradecido foi meu con la professor. marca AITEC y Eu este estou muito es uno de agradecido à marca sus ITEC, brackets, en este caso, el que yo e utilizo, que es un esse bracket é um dos brackets que eu pasivo, utilizo, que é um ¿no? bracket passivo, Easy Clip, é le o llama Easy así por Clip. la manera Ele é de su chamado tapa, ¿no? desta forma Bueno, pela aquí, maneira como ele como comentaba hace un atua. momento, yo Como eu estava realicé el posgrado falando, en la Universidad Metropolitana eu de fiz Santos uma y pós-graduação na yo Universidade sigo Metropolitana de una filosofía Santos, que e aprendí eu sigo allá uma filosofia que eu denominada Moderna aprendi Orto. lá,
que se chama AITEC Moderna como Orto. marca A AITEC, elabora como las marca, prescripciones que elabora as tienen que ver con la prescrições que têm a filosofía ver com moderna a orto. Aquí vamos a filosofia moderna encontrar Orto. Aqui nós vamos cuatro tipos encontrar de 4 tipos prescripciones, de ¿no? prescrições. Tenemos una para Nós temos una para clase esse 2 tipo aqui, denominada classe Deep 2, Byte, que é Deep una Byte, estándar, perdón, para clase 2, una um Open Byte, padrão para una Deep Byte, Plus. uma Open Byte, uma Y Plus. en este caso específico E que les neste voy a caso presentar a específico que eu continuación, vou es apresentar para una vocês a paciente, seguir, é tenía de uma cerca de, paciente que cuando tinha yo recién cerca, e conocí, quando eu cerca recebi de no meu 17, consultório 17 años, tinha tenía cerca de 17 aproximadamente, anos, ela tinha y podemos aproximadamente. observar aquí E que aqui ella nós tiene podemos una observar sobremordida, que ela tem uma ¿no? Aquí no se sobremordida. ve absolutamente nada Aqui não se de consegue los ver dientes absolutamente inferiores, nada dos dentes inferiores. ¿ok? Para siempre elaborar Ok. elaborar un caso clínico Para es elaborar um caso importantísimo clínico, sempre tomar é y siempre hacer importantíssimo fotos sempre fazer extraorales, ¿no? fotos Siempre una extraorais, ok? foto de Sempre uma frente, foto de una foto en frente, este caso uma foto, sonriendo nesse y caso una aqui, foto sorrindo, aquí e uma de foto perfil aqui de perfil, para poder determinar y hacer para a gente el conseguir respectivo determinar diagnóstico, e ¿no? fazer o Aquí podemos respectivo encontrar diagnóstico, então. la foto de Aqui nós frente, la podemos foto ver a foto de frontal, donde frente, no aqui se essa é a ve frontal, absolutamente ningún onde não diente se vê inferior. absolutamente La nenhum foto dente lateral inferior. derecha, A donde lateral direita, podemos onde nós ver conseguimos que está muy ver acentuada aí que está muito la curva de Spee. acentuada Entonces a no curva vemos de Spee. absolutamente nada A de los gente não vê incisivos absolutamente nada dos inferiores, en este incisivos caso de inferiores, todo el nesse sector caso aqui. anterior. Y la particularidad E a del lado particularidade izquierdo, do lado aquí podemos esquerdo, aqui observar a gente a consegue nivel de la pieza observar número a nível 24, aqui do que dente tenía, nosotros 24, llamamos que premolar en tinha rodeo, aqui os tenía todas las dos cúspides pré-molares, aqui com as duas por delante cúspides, del premolar inferior. adiante do pré-molar inferior. La recalco porque verdaderamente Eu sí insisto fue nisso aqui algo un porque poco realmente complejo essa foi uma questão de meio llevar a cabo. complexa Aquí vemos aqui, las fotos para a gente conseguir oclusales, solucionar donde de que fotos predomina un oclusais, onde apiñamiento muy severo, predomina um y aquí apinhamento podemos severo, ver e aqui a el gente premolar, pode en ver o este caso la pieza pré-molar, nesse número caso, 34, que o está 34, totalmente que casi está totalmente hacia quase lingual, ¿no? aí lingual. Los objetivos que me planeé o que planteé en Eu este caso era tive como alinear y objetivos nivelar, nesse caso alinhar e hacer una nivelar, sobrecorrección de la fazer mordida uma profunda sobrecorreção da como tal, mordida una profunda, corrección de clase uma molar correção 2, de clase classe canina, 2, molar e corrección de la curva de canina, Spee uma correção y da la curva de corrección de ese Spee premolar que e está, essa correção que le desse llamamos en premolar, tijera, pero en este específico era una e sola ele pieza. especificamente era só um La dente técnica que yo aqui. utilicé, A sistema técnica que eu autoligado utilizei é o pasivo de la sistema marca autoligado ITEC, el passivo da protocolo, como marca les mencioné hace un Agitec, o momento, protocolo, Moderna como eu Orto, mencionei para que es vocês, é o para Moderna mordida Ortho, profunda, que é para que mordida promueve el profunda. desenvolvimiento Ele promove vertical o de premolares desenvolvimento y vertical de molares premolares e con el uso molares de com o uso do arco arco de curva reversa, de curva ¿no? Invertido en reversa, este caso. invertido neste caso. Aquí podemos observar Aqui nós la podemos colocación ya observar a colocação já de los brackets, ¿no? dos En este caso, brackets, aqui neste aquí caso. es un control Aqui é um aproximadamente de controle unos 10 meses aproximadamente de uns del 10 paciente, meses ¿no? do paciente. Aquí yo le coloqué los levantes Eu a nivel coloquei de aqui os premolares, levantes a nível de porque premolares, en el caso particular que les había porque no comentado, caso yo particular tenía que este eu estou premolar comentando aqui, este eu de tinha esse aquí premolar aqui, esse aqui, olha, prácticamente ele estava cruzado. Y a medida praticamente de que cruzado. yo empecé, E à siempre medida em que eu empezamos comecei, a sempre alinear y nós nivelar começamos la etapa de aqui nesse alineación y alinhamento nivelación e con arco nivelamento 14. com o AITEC arco maneja 14. unos A arcos Aztec de tem Cooper Nitti. um Entonces la secuencia es um un arco arco de Pernit, 0,14, então era um arco luego pasamos a 014, un depois a arco gente passou para um 0,18. outro En este caso yo 018. ya estoy en los 10 Nesse caso, meses en eu já estou há arcos 10 meses, então netamente aqui eu tenho rectangulares, só un os arco 14 retangulares por, mesmo, um 14 por 14 25. por Aquí 25. podemos observar Aqui un nós control conseguimos observar o aproximadamente controle de los 10 meses aproximadamente já de 10 de cómo yo meses, tuve que luchar como eu tive prácticamente que para poder lutar descruzar praticamente para este premolar descruzar de aqui aquí, la esse pieza número premolar, aqui 34. do 34, não é? Tuve que inventarme Eu tive que levantes por todos lados realmente prácticamente. colocar por Tener que todos os lados levantar aqui todo esse
para levantar maxilar, digamos, todo o para maxilar, poder descruzar para solamente conseguir una desfazer pieza, ¿no? essa Por eso podemos observar que somente aquí hay tirar levantes a essa nivel de dente premolares, a cruzada. Tem nivel aqui de nos caninos premolares, y también a nivel caninos e também de segundos molares. de segundos molares aqui. En la mitad del tratamiento, Na metade do la filosofía en tratamento, la que a yo filosofia estudié, siempre es que eu estudei importantísimo realizar sempre una diz que é documentación importante intermedia. realizar uma Es importante documentação tomar una intermediária, ou seja, radiografía fazer uma panorámica radiografia prácticamente en la mitad panorâmica del tratamiento praticamente na metade para do poder tratamento observar para conseguir que el observar, bracket então, esté que o bracket a esteja nivel longitudinal, a perpendicular, nível perdón, en el eje melhor, longitudinal no del eixo diente, ¿no? longitudinal do En este dente. Nesse caso, como caso les aqui, expliqué, la edad de la paciente por todavía conta no da idade da ameritaba para paciente, hacer la extracción de ainda los terceros molares. não era caso Entonces, de yo le fazer manifesté extração dos igual terceiros a la molares. mamá, en este caso de Eu la falei para a paciente, mãe que dela, esa cirugía las do caso da podía paciente, que essa realizar cirurgia inmediatamente poderia después ser de realizada terminar imediatamente depois la de ortodoncia. Como terminar aquí o podemos ver, hay tratamento ortodôntico. A algunos gente consegue ver brackets que aqui me já tocó alguns a mí brackets corregir, que eu porque tive que podemos corrigir, porque observar a que el gente bracket pode no observar aqui sigue el que o eje bracket longitudinal não del está diente. Por eso seguindo o es eixo importantísimo la longitudinal do dente. documentación intermedia, Por isso que essa porque me documentação ayuda a é mí, perdón, importantíssima, a porque ela vai me corregir ajudar la a posición de corrigir a ciertos posição brackets de para poder determinados mejorar brackets para eu el conseguir tratamiento ortodôntico. melhorar o meu tratamento Luego ortodôntico. pasé yo a un control Eu aproximadamente passei de depois 15 para um meses, controle después de haber aproximadamente de pasado 15 del meses, arco depois de ter 014, passado do arco 025. 014, 025. Aquí pasé a un arco Aqui eu passei para 0.018 um por arco 0.25, bueno, un 0.018 arco de por Copernicki 0.025 de BioSlide. Copernic. Por eso ustedes lo pueden Meio observar que es slide, por un isso que vocês não arco un conseguem observar, poco porque ele é um negrito, arco digamos así, de cierta manera. que, enfim, Y não dá para ver en el muito inferior, bem. como E tenía no inferior, una mordida profunda y como estaba muy tinha uma mordida acentuada profunda la curva e de estava muito esfínter, pues acentuada a curva de empecé a Spee, colocar el arco de eu curva comecei a reversa colocar o arco de 0.017 curva por reversa 0.025. 0.017 por Aquí quería hacer un stop y quería 0.025. que Eduardo remarcara la Aqui importancia, bueno, eu en este queria caso de fazer que uma observação, eu queria falar particularmente da para mí, importância, nesse caso este particularmente arco que para ustedes mim, ven aquí, esse arco que vocês BioSlide, estão vendo que aqui, es un os poco meus lá, oscurito en que é um comparación, pouco mais es un escuro, arco que comparando com os personalmente me outros, é um ayuda arco que pessoalmente me muchísimo, ¿no? ajuda muito. Porque me ayuda en este caso, Ele me ajuda abajo nesse en el caso inferior también, aqui no inferior porque el também, efecto de la curva porque o efeito reversa da curva siempre va a reversa ayudar a aqui incluir el sempre sector vai anterior, ajudar porque a quiero incluir o setor anterior, porque profundizar eu quero los dientes, aprofundar, nesse caso, os pero dentes. me ayuda Mas el efecto o secundario del efeito arco de curva reversa secundário do siempre arco va de a curva buscar reversa vai vestibularizar sempre los buscar incisivos inferiores. vestibularizar os incisivos Entonces inferiores. yo me ayudo con una cadena que va Então, desde la eu pego pieza essa cadeia aqui 33 a que la vai do pieza 33 ao 43 y la paso por 43 encima e eu passo por de cima los brackets dos para brackets evitar para me esa ajudar, para vestibularización evitar como essa efecto secundario del vestibularização arco de como curva um reversa. efeito colateral do arco de curva Otro de los reversa. efectos es que Outro la dos curva reversa efeitos é también esse tiende a que a curva lingualizar reversa também tende a los molares, lingualizar os los 7 en molares, este caso. os 7 nesse caso aqui. Entonces, sí, Disculpa, Desculpa. yo muy interesante poder dejarlo É tercer muito molar interessante para poder después deixar de o la terceiro ortodoncia, molar para pero depois si da no se ortodontia, saca después de la ortodoncia, se mas puede volver depois a tener algún problema pode voltar en a ter el algum tratamiento. problema no tratamento? claro, sí, por eso es importantísimo Claro, por siempre isso é la importantíssimo documentación. sempre a En este caso, documentação. siempre vamos a Nesse depender caso, nós de sempre vamos qué depender es lo que el paciente requiere en ese do momento. que o Por paciente ejemplo, precisa naquele si momento. tenemos Por algún tipo de exemplo, se nós paciente temos algum tipo de en el paciente que yo aqui, quiero no distalizar, qual eu quero por decir, distalizar el maxilar superior o o maxilar distalizar el superior ou inferior y yo necesito distalizar o espacio, inferior, e eu entonces preciso allí de sí es espaço para isso, imprescindible de que el aí é paciente imprescindível deba sim que o hacerse la paciente cirugía de los faça a terceros molares cirurgia dos terceiros antes molares de empezar el antes tratamiento de ortodôntico. começar En o este tratamento caso, ortodôntico. Nesse la caso queja aqui, prácticamente a de queixa la praticamente paciente da era de paciente que cuando era de que, sonreía no le quando ela gustaba sorria, ela não porque gostava, prácticamente no se veían porque sus praticamente dientes os dentes de incisivos baixo inferiores
não eram y vistos, veía muy muito notorios visivos. los superiores, E ¿no? os superiores realmente Entonces, apareciam por eso muito mi mais. indicación fue Por de isso, a minha que indicação la foi cirugía de essa, los que a terceros cirurgia molares dos terceiros se la podía molares hacer poderia después del ser feita tratamiento depois do ortodôntico. Por tratamento eso digo, ortodôntico. aquí vale Por isso, mucho eu el falo, diagnóstico y el aqui plan de vale muito o tratamiento, que es diagnóstico lo e o que plano de yo tratamento, requiero, que porque é muchas realmente o que eu veces el preciso. Por quê? paciente puede ser que de Muitas vezes o pronto me diga, paciente no, me pode quiero ser que ele sacar chegar ya para los mim, terceros olha, molares, o eu não bueno, si me están quero dando problema fazer antes de iniciar un isso. tratamiento Se ele está dando ortodôntico, problema o antes de bueno, si iniciar o vamos a tratamento hacer la cirugía ortodôntico, de los ou terceros se a gente vai molares. En fazer a este cirurgia dos caso, terceiros molares no me iban a depois, nesse interferir caso, en el não ia tratamiento de interferir momento, nada no meu pero al tratamento. final sí es Mas no imprescindible que se los final, que se extraiga. realmente é Entendido. imprescindível Y fazer essa también extração. gustaría Entendido. comentar Então, eu sobre gostaria el de comentar arco que também has mencionado, sobre o arco el que você BioSlike. mencionou, o Nosotros tenemos BioSlike. Nós en todas temos las opciones de em arcos todas de as Night Tie, opções por ejemplo, de superelástico, arco de termoactivado, contour superelástico, Night Tie, super Night termoativado, Tie, es una super night tie, cobertura e é iónica que uma hacemos en cobertura estos iônica arcos que nós fazemos que nesses nos arcos ayuda a e disminuir vai la nos ajudar a fricción diminuir hasta a 30%. fricção até Entonces, para aquellos a que no fricção até saben de este 30%. arco, Para aqueles mira, que não diré que solo sabem nos desse pedís arco, de nitinol de su preferencia vocês y podem con la cobertura nos iónica que perguntar se com a llama cobertura iônica BioSlide. que se chama BioSlike. Gracias, sí, la verdad que Obrigado. es algo que ayuda Sim, mucho na en verdade, este isso nos caso, ajuda muito aqui nesse caso. porque el efecto de, no requerido del Porque arco de o, curva o reversa es efeito que do nos curvo, ayuda do arco de curva a definir reversa, estos é que nos incisivos, ajuda a intruir pero de esses cierta manera incisivos aqui, mas lingualiza de los certa siete. maneira ele acaba Entonces, a medida de lingualizando que ya nos esses. toca Então, à medida sacar em el que a arco de gente curva reversa y consegue avanzar tirar de arco, o arco de curva a reversa mí e me va avançar de súper bien con arco, esse eu realmente arco gosto muito desse arco BioSlide, aqui, un esse 0.018 BioSlike. por O 0.25, 0,18 porque de cierta por manera, 0,25. a Por los que quê? los molares Porque, de están certa maneira, lingualizados, esses yo puedo molares pasar el lingualizados arco y aqui, eu como consigo genera passar o arco e como menos ele fricción gera posible, entonces me menos fricção vestibulariza possível, los ele me molares vestibulariza os inmediatamente molares al control, imediatamente al e control vai siguiente, o sea, al mes controlar, siguiente. vai para o mês seguinte, Entonces, no controle por eso seguinte. quería recalcar y decía Por isso que eu que queria Eduardo en este insistir nisso caso no aqui. lo mencionara, Nesse caso, porque me parece essa que situação, es porque un eu arco acho que realmente súper ele é um arco utilizado, al menos para mí, super en este utilizado, pelo caso, ¿no? menos para mim, Viene nesse en caso, un paquetito, vienen 10, vem 10 entonces no mi kit. recomendación como tal Então, a es minha que recomendação siempre seria tengan uno essa: de esos sempre paquetitos tenham allí, ¿no? esses kits De aqui, esos arcos. desses Ujú. arcos. Y ya tengo una pregunta. ¿Cuánto E eu tiempo tenho uma utilizó pergunta: el quanto arco tempo curva você reversa? utilizou o arco Sí, curva eso reversa? mismo. Aquí Realmente, podemos aqui, ver ó, que é el isso mesmo. control del Aqui arco nós de curva podemos ver que o reversa en controle de arco de curva 0.017 reversa é por 0.25. 0,017 por Aquí hice un 0,25. control de Aqui eu 15 fiz um meses. controle de A la 15 meses. finalización Na pasé prácticamente finalização, eu 24 passei meses. Este praticamente es un caso 24 también meses. Esse é um caso que também tengo que verlo ahí porque fue que eu un caso tenho entre que post pandemia. realmente Entonces, falar para vocês que sí, foi um por caso allí hubo pós-pandemia. un tiempo en el que el E houve paciente um caso, probablemente no lo então, vi, em que o paciente, pero eu fiquei si el sem arco de ver, curva né? Essa é a reversa verdade, mas o yo arco de utilizo el curva reversa, eu 0.017, utilizo o lo utilicé dos. 0,017, eu utilizei Utilicé uno dois. aproximadamente Eu por usei 4 um meses aproximadamente por y luego quatro el otro lo meses e depois utilicé outro que eu aproximadamente por utilizei por unos 5 meses. aproximadamente por 5 Entonces, meses. básicamente, se pasé Então, allí basicamente, casi eu que passei unos aí quase que 8 9 meses 8, aproximadamente el 9 arco de curva meses reversa. aproximadamente com esse En arco el de curva paquete reversa. que nosotros Nesse kit, normalmente que utilizamos, normalmente viene nós un arco de curva utilizamos, vem reversa um arco de 19 por curva reversa 25. 19 por 25. Bueno, el profe que me enseñó a mí todo O lo professor que sé, que sabe me que yo ensinou falou o seguinte: personalmente no soy muy de eu utilizar el pessoalmente eu arco não sou muito 19 de utilizar o por 19 25, por porque 25. realmente es un arco Geralmente sumamente esse grueso. ele é um Y arco hablo a grosso, título não é? personal, ¿no? E aqui eu Se me falo de dificulta uma opinião mucho pessoal. Para mim manejar é muito el arco difícil 19 por lidar 25, el com normal, esse ahora no se diga 19 por un arco 19 por 25. 25 de curva reversa. Mas Al menos para este normal é caso no. utilizar um 19 por 25 Probablemente com pueda haber reversa, mas para otro esse caso caso en não. el que yo Pode sí requiera existir algum caso utilizar que ele el sirva, que arco de vocês curva queiram reversa utilizar o arco de 19 por curva 25. reversa 19 por Pero 25, en mas la secuencia
na de la sequência de filosofía arcos moderna da orto, y para filosofia este moderna caso orto. E para específico, este Deep caso Byte, específico, la secuencia es Deep arco Byte, a sequência 0.014, é arco 0.014, 0.018, perdón, arco 0.018, ou melhor, 0.014 por 25, 0.14 por el 25, 0.018 por 25 0.18 por y el primer arco 25, de curva e o reversa que primeiro arco de es curva reversa, que é o 0.017 por 0.017 0.025. por Y allí viene el último arco de curva 0.25, e reversa. aí O sea, vem o en el último arco de paquete de curva arcos reversa. vienen Vem aí dos nesse arcos de kit curva de arcos, reversa. vem 2 Pero arcos como de yo curva digo, reversa. Mas é ya como eu estou depende del falando, caso vai depender do que caso. requiera poder Ele utilizarlo, ¿no? vai Hablo por precisar experiencia muy de personal, han um sido arco ou muy de outro. contados Falando los casos da en minha los cuales experiência yo pessoal, coloco el arco de curva realmente reversa 19 por 25. foram poucos que eu Trato de utilizei o 19 manejar por la mayor 25. parte de los A casos con maior el parte arco de dos curva casos reversa eu 17 trabalho por com 25. o 17 Con por esto no digo de 25. que no los E eu não estou utilicen, dizendo ¿no? com isso Esto, para como vocês yo não usarem, digo, não é isso. la experiencia clínica A a cada experiência uno de los clínica profesionales é de le va cada um dos dando la profissionais seguridad e con ela el que que vai uno dando a pueda llegar a segurança para trabajar. cada um para Entonces, yo trabalhar da digo, sua lo maneira. utilizo, pero lo utilizo Eu muy poco en este utilizo, caso, ¿no? sim, o 19 por 25, Y mas muito también pouco. están haciendo una E confirmación. também Si é uma utilizó la confirmação. cadena Você poder utilizou a para cadeia no vestibularizar los para não incisivos vestibularizar os Sí, cuando estaba incisivos utilizando los quando estavam curvas utilizando reversas. o curva reversa, sí, não? exacto. Sim, Aquí, exatamente. como les manifestaba hace un Aqui, como eu momento, estava el arco falando de para curva vocês, o reversa arco de curva ayuda reversa a desprofundizar lo que tiene ajuda que a ver la mordida. desaprofundar essa Pero por eso digo, el mordida. arco de curva reversa tiene Mas o arco unos de efectos curva con los reversa, cuales ele tem uno alguns tiene que efeitos luchar un poquito. colaterais. E você Y tem que uno de brigar um esos pouquinho es com essa questão que aí. Um desses al colocar efeitos el é arco de esse. curva Quando reversa, você los coloca o arco de curva incisivos reversa, inferiores os incisivos buscan vestibularizarse inferiores, eles excesivamente, digamos acabam así. vestibularizando Ujú. Entonces muito. yo me ayudo con Então, esta cadena de poder eu que aqui, la coloco com desde essa la cadeia, eu pieza coloco 43 aqui hacia la no pieza 43 33 y para o paso por 33 encima de los brackets, e, ¿no? e passo aqui Eso por me cima ayuda de dos cierta brackets. Isso vai manera me a ajudar, de certa controlar un maneira, poco a controlar la um pouco vestibularización de a los incisivos vestibularização dos inferiores, ¿no? Con incisivos esto no digo inferiores. que no se Com vayan isso, a eu não estou falando para vestibularizar, pero vocês que probablemente eles não vão puedo tener un estrusar, mayor mas eu control. posso ter um maior controle. Entonces, por experiencia, los Então, utilizo por en la mayoría de los experiência minha, casos. eu utilizo na maioria dos Coloco un arco de casos, curva eu coloco um reversa, arco de curva coloco la cadena de reversa, poder eu coloco como un tip de essa pronto para mí, Ujú. para cadê é obtener uma dica para un mayor vocês, control, ¿no? para obter um maior controle Perfecto. aqui. Solo utilizando que nosotros Só sabemos los utilizando, tips nós que van a sabemos. ser necesarios Bom, cuando as dicas que estamos vão ser tratando, necessárias quando a ¿verdad? gente está tratando, não é? Claro, Muito bom. sí, eso le va a dar, como yo les digo, la Isso vai dar para experiencia. Y de vocês, pronto la realmente, isso pregunta es aqui é también a por minha aquí, experiência. tengo la cadena E de poder, aqui eu pero en el maxilar tenho, superior, no maxilar la tengo superior puesta por também, debajo eu coloquei del aqui por arco, baixo porque do los arco, arcos de ITEX son porque os expandidos. arcos do Adtech Entonces são coloco la expandidos. Então, cadena se eu coloco por aqui delante del arco, voy a adiante, quitar na toda esa frente, eu expansión que tiro yo toda ya essa gané. expansão En que eu este já caso ganhei. solamente la Nesse tenía caso, puesto, me eu parece que tinha de un só lado, aqui porque de um estaba lado. tratando de Eu cerrar coloquei de um aquí lado porque eu estava tentando un fechar. pequeño diastema Aqui um que se pequeno abrió por diastema la que mecánica abriu de la pela própria de la mecânica ortodoncia, aqui perdón. da Entonces coloqué aquí la ortodontia. cadena Então, por eu debajo de coloquei los brackets aqui, para ir cerrando abaixo un dos poco brackets, para ir fechando um ese pouco, espacio. para fechar um pouco esse De espaço. allí, después del control de 15 Depois meses, do ha sido controle de 15 básicamente meses, como basicamente, logré foi como eu finalizar consegui el finalizar caso esse de caso ortodoncia. Prácticamente la paciente ortodôntico. pasó Praticamente a paciente 24 meses, passou digamos aqui así, bueno, 24 un lapso en el meses, que les aqui comenté no por lapso, aquele que pandemia, eu pero falei eso para fue al vocês, pela inicio questão da pandemia, mas isso foi no de la início, ortodoncia, não ¿no? é? Do tratamento Entonces logramos ortodôntico. aquí, Então, en este nós caso, conseguimos aqui neste caso desprofundizar toda esa mordida que tenía. desaprofundar Ya toda podemos essa observar aquí mordida que ela todos los tinha, que a dientes gente consegue incisivos observar todos inferiores, os dentes la línea incisivos media superior e inferiores, a linha inferior média superior que e coincide, inferior, y que la paciente está en este caso se coincidindo. A fue paciente, nesse bastante caso aqui, contenta, digamos, ¿no? ela Ya bueno, saiu al realmente final, muito como feliz ustedes no saben, en este final. caso yo manejo lo que es Nesse ortodoncia y caso, no estética. eu Y al final hay estou unas tratando cositas por allí que ortodontia e ya não hay que lo estética, tiene que mas tinha manejar algumas el coisas aí rehabilitador o el que doctor que en este tinha caso que maneja lo que es fazer la mais parte daí da estética, parte ¿no? estética, Aquí ok? podemos ver Eu la foto trabalhei com oclusal, ortodontia. ya luego que le Aqui a foto retiré todos oclusal,
Depois que eu tirei podemos todos os ver levantes toda la aqui, curva aquí, toda a muy curva, eu acentuada, muy consigo ver clara, muito ¿no? Ya no acentuada, muito tenemos nada clara. A del gente já não apiñamiento. tem Y aquí nada de también apinhamento. E tenemos aqui nós la temos também contención a que yo le contenção, coloco en este caso a los que eu coloquei aqui pacientes. Y nesse aquí se caso me aqui pasó na por alto paciente. no haberle tomado una foto con Eu la acabei contención. não Para tirando uma los foto com a colegas que están contenção. aquí, Então, para os colegas que estão normalmente aqui, yo realizo una normalmente eu contención de realizo Beck, uma que contenção consiste en un de arco Beckett, que é um aquí que arco va aqui, por todos que los vai aqui por dientes todos os anteriores. dentes Hay un molde aquí a nivel del anteriores. canino y llega todo Tem hasta aqui hasta los molares. uma Y por subidinha acá aqui ya no viene la canino e vai parte chegando del até os acrílico. molares Entonces el e acrílico va depois aquí a parte do todo en la acrílico. parte Aqui é a parte do paladina de acrílico todas las e piezas toda a y parte por el lado vestibular está do toda la palato, parte todas as del arco, ¿no? Y peças la e contención inferior, vestibular aqui no pues arco e la a que contenção inferior, normalmente que le é realizamos aqui normalmente nós a los fazemos, não pacientes. é? Nos Aquí podemos pacientes ver mesmo. una Aqui a gente comparación consegue ver então cuando uma inició la comparação. paciente, ¿no? En Quando este ela caso, começou, así inició el ela premolar começou que aqui nesse caso estaba aqui, aquí, esse lo vemos premolar, aquí súper que a acentuado, gente já ¿no? La curva teve de super Spee, acá acentuada a ya curva de no tenemos Spee, ese aqui nós acentuamiento não temos de la curva de Spee. essa curva Pasaron de unos Spee meses, aquí acentuada. podemos ver Depois de alguns también meses a gente el consegue ver apiñamiento também o excesivo que apinhamento tenía, no tenía excessivo nada de que ela tinha, espacio aquí não tinha como para nada de ubicar estos dos espaço premolares, para, pero bueno, para esses los arcos premolares. expandidos ayudan Os arcos muchísimo expandidos vão y nos como ajudar repito, muito. también depende E mucho repetindo, vai de la depender mecánica que le muito vayamos também da a mecânica colocar. que nós vamos Aquí colocar. era la parte que quería Aqui era a concentrar. parte que eu queria realmente falar mais Realmente me demoré especificamente para mucho, con vocês. mucha paciencia. Eu No tive que podía trabalhar com pasar muita y frustra mucho paciência cuando e al menos ficamos até me muito topé con este caso de frustrados aquí, num caso porque como quería esse. avanzar de Por arco en quê? el Porque eu inferior queria y no avançar de podía arco no porque el inferior e eu premolar não de aquí, la conseguia, pieza porque o número premolar 34, aqui no no se descruzaba. 34, Entonces, ela como não ustedes pueden descruzava. ver, tuve que Os dentes não prácticamente descruzavam. Eu poner tive que una montaña de levante praticamente aquí, colocar a uma expensas de que se me montanha podía aqui intruir un poco este para que premolar, intruísse um pouco esse pero premolar. manejando la secuencia de arco yo sabía que Mas luego na esto sequência de era arcos eu sabia secundario, que como isso era siempre he aprendido en secundário. ortodoncia, Como cuando sempre eu aprendi em uno va a ortodontia, não lograr é? o Quando uno quiere hacer você algo, quer fazer alguma siempre tiene que ver coisa, que va a haber un sempre efecto nós colateral. temos En este que caso yo pensar que vai ter um quería efeito colateral. vestibularizar Nesse caso, eu esta queria pieza de aquí, la vestibularizar 34, aqui, o pero por 34. poner el levante se me iba a Ou- intruir la pieza número Mas 35, isso vai intruir o pero 35, eso lo se podía colocar um compensar levante. más Mas adelante. eu Lo que poderia realmente quería compensar era isso de mais adiante. O que eu esta queria pieza realmente 34 é que esse se me aqui, o involucrara en el 34, arco. Bueno, lo logré y ficasse bueno, ya envolvido no después arco, e eu consegui ligas fazer up and isso. down para de Esse up and finalización, down, pues essas pudimos ligas ya com a finalização, darle una mayor para eu acabado, ¿no? Al conseguir paciente. dar um En este acabamento caso, melhor bueno, aqui pues na aquí ya paciente. son Nesse caso aqui, las fotos finales, ¿no? as fotos finais Que le já, tomé a la que eu tirei paciente. da Y pues paciente. bueno, así era como sonreía. Pues bueno, Ela ya ves, sorria dessa también el maneira, cambio ha crecido muchísimo ela, la paciente en este caso y a como podemos paciente ver, la cresceu muito, sonrisa como a le ha gente consegue ver, cambiado o sorriso dela totalmente, ¿no? mudou totalmente. No sé Muy si tienen lindo. alguna pregunta, algún Alguma colega o compañero. pergunta? Ujú. Tem uma pergunta, Du. Sí, sí. Están preguntando si en Perguntam Ecuador hay aqui más se no casos de Equador clase 2 o clase 3. existem mais casos de classe 2 ou de classe 3? ¿Qué Realmente, crees? de lo que yo, bueno, hablo por mí, me Bom, parece eu estou que hay falando, vou falar mayor por casos mim. de Eu clases acho que 2 tem que mais de de clase classe 3 2, mais de 2 do que en 3. Ecuador. Bueno, en Ecuador Falo da también minha experiência, estamos a né? No nivel de Equador, regiones, ¿no? Yo a estoy en la gente región está costa muito de dividido em Ecuador regiões. y realmente Na se minha ve região, eu mucho vejo lo muito que es mais la clase 2, ¿no? Con esto casos quiero de decir que classe no 2. haya Com isso, casos eu de clase não, 3, não quero dizer que não pero existam casos de classe 3, mucho clase mas 2 é muito classe y sobre 2, mordida realmente. E realmente. sobre mordida, muito. Perfecto. Muito bom. Tem uma doutora Angie também, tá fazendo, né, uma braquicidade tech, são excelentes também. Obrigada, doutora. Sí, eso les quería Muchas gracias. comentar.
Era isso que eu queria falar aqui este para caso me ayuda vocês. Nesse muchísimo, caso, bueno, personalmente, pessoalmente, desde que entré, que desde que ingresé eu al posgrado allá por el año entrei 2018, la na verdad que pós-graduação em la mayoría de los 2018, casos, por a no maioria decir dos el casos, para não 90% de mis dizer casos, yo hago 90% dos entonces meus son con casos, brackets autoligados, eu faço realmente. com brackets Hago muy autoligados poco aqui, convencional, no de digo que no hago, ortodontia. sí lo hago, Eu pero faço um pouco de convencional, não vou dizer que eu não faço, porque eu faço la um diferencia pouco, está en mas a que diferença en el autoligado me está em ayuda que no mucho autoligado porque yo puedo eu casi que realmente individualizar los eu casos, consigo ¿no? quase que En individualizar os convencional realmente casos. casi manejamos dos A prescripciones, gente por tem decirlo de cierta manera. duas En cambio, en prescrições. autoligado pues podemos manejar Em algunas autoligados eu prescripciones, consigo ¿no? Y fazer algumas también que prescrições. me gusta muchísimo porque E eu la gosto fricción es muito também sumamente porque baja. a fricção Entonces ela é el tema muito está baixa. tratado y yo puedo desenvolver Eu mucho consigo mejor desenvolver casos de muito melhor apiñamiento. Bueno, casos de tengo ahí un caso apinhamento. también, Eu si nos tenho da el também tiempo, aí pues um lo puedo caso que, mostrar, se un tiver caso tempo, eu consigo de una mostrar paciente que aqui tenía ainda. un Uma canino paciente que tinha um prácticamente canino ectópico y me praticamente tocó tópico. resolverlo E eu consegui sin resolver necesidad de esse hacer caso, extracción. Entonces ahí sem podemos conseguir fazer observar extração. cómo Então, a gente já funciona observa estos arcos como expandidos funcionam esses arcos y expandidos. definitivamente si yo lo E iba a realizar definitivamente, con brackets convencionales, se eu lo más fizesse probable com es que me brackets tocaba hacer extracciones, convencionais, ¿no? eu Entonces, realmente, o básicamente, provável é que eu tivesse esa es que la fazer essa diferencia extração. É o basicamente la essa experiencia clínica que diferença, yo né? Na estoy minha experiência teniendo de clínica, a manejar que eu brackets tenho de autoligados. trabalhar com os Pode mostrar, autoligados. doutor. Sí, sí, Se se por... puede mostrar. Y tenemos tiempo Vamos entonces. mostrar? Sim, Temos tempo? Sim. por favor. Vamos a ver un ratito. Então, enquanto isso, tem outra pergunta aqui, ó. Sí, la verdad es un comentario. É um Los de comentário. alto ligado son excelentes para Os expansiones, autoligados são pero es más excelentes para difícil expansões, controlar las mas é rotaciones difícil por ser un bracket más comprovar pequeño. as fricções, Exacto. porque quer um Para el bracket colega que hizo menor. eso, Para o sí, colega que fez essa me ha pergunta, sim, tocado exatamente, también, realmente en este aconteceu caso no, comigo. pero a Nesse veces me caso, ha não, tocado que mas às para las vezes já aconteceu finalizaciones, comigo, por sim. no Para as tener ese finalizações, efecto de porque a rotación, gente não tem esse más efeito que de nada en los rotação, incisivos inferiores, a os veces me ha incisivos tocado inferiores, às retirar los brackets vezes, eu autoligados y tive que finalizar retirar os con brackets brackets autoligados e finalizar convencionales. com brackets Obvio, Aitec también, convencionais. porque utilizo, A estoy Titec casado também, prácticamente não é? Obviamente, porque eu con Aitec en praticamente este só caso trabalho com a y me ha Titec tocado, aqui. sí, lo E que realmente já dijo el aconteceu doctor comigo. es O verdad. que o doutor Entonces, falou al é final, cuando ya verdade. uno está Ao final, finalizando, uno quando ve você já que está hay finalizando e você cierta vê pieza dentaria como que que por más que lo tem aí um removí, ya lo he dente removido dos que, veces el por mais bracket, que eu já pero removi no puedo duas controlar la vezes o rotación. bracket Entonces, ya e cuando eu não estoy consigo casi que fazer a rotação, finalizando, quase me que toca eu retirar los estou brackets finalizando já, eu más que tiro nada os me pasa en los brackets. incisivos inferiores, no tanto en los Acontece muito nos superiores, pero sí en los incisivos inferiores, inferiores, nem tanto nos lo que superiores, mas tiene nos que ver incisivos con las inferiores rotaciones, ¿no? acontece muito isso na questão da rotação, sim. Perfecto. Hay otra pregunta del Bom, doctor Temos outra Edson pergunta Vergara. aqui, Edson ¿Usaste Vergara. arco braided para Você hacer usou o braided asentamiento? para fazer Sí, aqui um al assentamento? final, Sim, en el que, es que ya cerré en el final, cuando le quando eu había já fechei aqui no conversado final, quando eu já tinha de que el premolar, el 35 me conversado de que o estaba también un 35, pré-molar poco, 35, se había introducido por el ele efecto de foi, ele levante, sí, intruiu me pelo tocó efeito do poner levante, sim. un arco braided Eu para hacer la coloquei um braided intercuspidación. para Ese fazer a arco netamente casi que lo intercuspidação. coloco unas 3 semanas Eu o coloco lo umas hago 3 al semanas final un esse solo mes, arco, es um mês no al final. final, Ajá. mas no final mesmo. Perfecto. Gracias. Perfeito, obrigado. Listo. Pronto, Aquí. aqui, Bueno, pronto. vamos a empezar aquí con otro caso. Vamos Este es otro começar aqui caso com outro clínico, caso. Outro caso en clínico. cambio es sobre open bites. Esse é sobre Otro tipo open de bite, é prescripción outro porque tipo de era una prescrição. paciente Porque, con nesse mordida caso, era uma abierta. paciente com Aquí mordida podemos aberta. ver, siempre como Aqui remarco, a ITEC gente pode tiene ver a una ITEC. filosofía o unos Ela tipos de tem uma brackets que filosofia, um tipo de se brackets denominan que moderna orto. são Los pueden pedir, denominados moderna orto. vienen en un kit. Ahí Eduardo de pronto les va a dar una O mayor Eduardo explicación, pode explicar pero melhor para es vocês essa según questão do kit.
tipo de Mas é de caso que acordo com o tipo presenta, de uno caso que puede você elegir tem. el E aí bracket. você No pode con esto escolher quiere o decir que el bracket. bracket Eu não quero dizer com hace isso magia o que hace o todo. bracket vai fazer Tiene magia ou vai que fazer tudo ser bien sozinho. utilizado, ¿no? Ele tem que ser bem Porque utilizado. Por no es quê? que yo pongo el bracket y Não ya é que eu la vou mordida colocar lá o abierta se me va bracket a e a corregir mordida porque aberta en vai la ser caja de la mordida corrigida, dice Open Bites. No, porque entonces sí hay que na caixa seguir da mordida está, un do protocolo, kit ¿no? está escrito Aquí Open podemos Bite. observar Não, la tem que paciente, seguir um protocolo. ¿no? Aqui a gente pode Aquí cuando observar yo a le decía que paciente. ocluya, pues aquí vemos que prácticamente Aqui tiene un Yo ela agujero. estava creo ocluindo. que Eu no acho que a estamos viendo gente su não está nueva conseguindo diapositiva. ver a Creo que estamos nova en la primera. apresentação. A gente está vendo a primeira Sí, ainda. sí se ven las diapositivas. No, No se Não. ven. estamos viendo el Estamos vendo bienvenidos. Ah, o ok, perdón. bem-vindos. Ah, No, no hay problema. desculpem. Tal vez parar de compartir y compartir más una vez. Isso, talvez é parar de compartilhar e compartilhar novamente. Ahí, Agora sim? Ahora sí. ahora sí. Ok. Esse- Agora sim. Sí, estoy aquí, perdón. Que É estaba con isso, el anterior. então. É que eu Bueno, realmente estava com a esta anterior. es una paciente de 20 Essa é uma años, paciente de como les 20 manifestaba hace un anos. momentito. Como Estas eu son las falava fotos para siempre vocês, de essas são as manejarse con fotos fotos. clínicas, Sempre trabalhar fotos com fotos extraorales y fotos clínicas, fotos intraorales, extraorais e siempre en la intraorais. documentación. Sempre na Aquí podemos documentação. observar Aqui a cuando gente la consegue paciente observar quando a decía que paciente sonría, dizia que ela prácticamente no sorria, tenía oclusión con los dientes praticamente não anteriores, tinha ¿no? oclusão com os dentes Aquí anteriores, não é? vemos que tenía un poco de Aqui nós vemos que ela interposición de tinha um lengua, pouco de no tanto, pero sí tenía un interposição de poco. Y lo que língua, más llamaba não la muita, atención mas a tinha um pouco, ella mas o que mais era chamava a atenção dela era isso tenía aqui. un canino Ela tinha um netamente canino tópico. Tenía el praticamente lateral y el tópico aqui, premolar pegado lateral e y el canino premolar, básicamente por arriba. juntos, colados, e Del o lado canino por izquierdo, cima, normal. do lado esquerdo Aquí en la foto normal. oclusal Aqui podemos nessa ver foto que oclusal, estaba a gente consegue ver que ele totalmente estava por fuera, ¿no? totalmente Del por arco. fora, Y fora acá do arco, también, pues e acá aqui el canino também estaba o normal, canino digamos estava así. normal, por assim Así lo dizer. mismo que la paciente Aqui é a anterior, mesma en este coisa, caso ella no tenía un tercer molar nesse de caso la não vaca, tinha já sino um tenía. terceiro Como molar, yo le manifiesto nesse siempre al caso ela paciente, tinha, sempre como eu falo para o hay paciente, não que é? sacar los terceros Nós molares si temos que tirar yo os terceiros netamente molares se creo que eu me van a molestar. achar Aquí podemos que ver en la vai me foto atrapalhar. Aqui a gente consegue comparando ver na foto, la radiografía, comparando a radiografia la cefalométrica y la com foto a de perfil, vemos que cefalométrica e a ella foto de tiene un perfil, nós vemos perfil que ela tem aqui um agradable en este perfil caso, ¿no? agradável nesse caso. Entonces, sí, y aquí al realizar, en este caso E yo, quando a gente realiza una aqui, nesse cefalometría, caso, uma en ese caso cefalometria, mía, la paciente me dio que era una paciente dolicofacial. vimos que era uma dólico Aquí es facial. lo que quería centrarme, ¿no? Eu El queria perfil de la focar cara de la nisso aqui. paciente es Perfil un do rosto da perfil armónico, es un paciente é um perfil perfil recto, harmônico, é um y perfil eso es a lo que yo reto. quería llegar. En E este isso é caso, onde é yo le aqui que eu queria manifesté a la chegar, na paciente que verdade. Olha, eu falei para a iba a paciente tratar o de seguinte, colocar que eu ia brackets tentar colocar autoligados. Le brackets expliqué, le dije autoligados que iba a nela, eu haber expliquei para ela. expansión, Eu que iba falei a que ia ter tratar de colocar este expansão, que eu ia canino en tentar el colocar esse arco canino no sin arco, necesidad de hacer sem a extracción, necessidade de porque si yo fazer a hacía extracción extração, de la pieza porque eu se número fizesse 14 extração do para poder 14 colocar para el canino conseguir en el colocar o arco, me iba canino a aqui no tocar arco, realizar extracción de la pieza número eu teria que 24, extrair o porque luego se me 24. iba a Por desviar quê? la Porque línea a media dental. linha média Y si yo hacía dentária ia extracciones desviar. de E se eu este fizesse a premolar, extração tenía que desse hacer del otro premolar lado, y si aqui hacía extracciones superiores, do irremediablemente tenía que hacer superior, eu extracciones de teria los que fazer premolares também a inferiores, extração porque dos si no, premolares se me va inferiores. a Por cruzar quê? la mordida. Porque senão a Entonces mordida ia fue el cruzar. riesgo que Esse consideré y foi o tomé risco que para eu decirle a la assumi paciente de que yo no le e iba a falei para a realizar paciente que eu não extracción. ia fazer a extração. Entonces empezamos lo E mismo, nós começamos alineación y aqui, nivelación, corrección de la mordida alinhamento, abierta, son los nivelamento, correção de objetivos, mordida corrección de la clase aberta, 3 esses eram molar os y objetivos. canina, Correção de y la classe 3, técnica, molar e como les canina, e a manifesté, técnica, sistema como eu falei autoligado para pasivo, vocês, pero en este sistema caso la autoligado prescripción es passivo, Open mas nesse Bites, caso a distinta a prescrição la é que Open utilizamos Bites. É anterior, que diferente da era que Deep nós Bites, usamos ¿no? antes, que era Esta es Deep para mordida Bites. abierta.
Isso é para mordida aberta. Colocamos mordida abierta mediante Colocamos intrusión mordida molar, siempre aberta, para mediante cerrar lo que intrusão tiene que molar, ver las sempre para mordidas, pues fechar tenemos que aí a intruir el mordida, sector a posterior gente para tem que poder intruir o cerrar setor el posterior sector para anterior. conseguir fechar o anterior. Aquí sí está un poco más explicado Aqui porque era algo está más um pouco mais clínico, una explicado, expresión más porque era uma questão clínica mais y no os quiero clínica que eu aburrir con estava muchas fazendo. Eu não letras, vou pero en este caso me tocó aborrecer poner el arco vocês com esse monte de letrinhas, 0.014 mas y eu empecé. Ya fiz vamos do a ver aquí y 0014, eu aquí es lo comecei. que le llamamos nosotros o E lo que aqui é o que aprendí nós a ligar chamamos, a como eu distancia. aprendi, é Coloqué ligar un à distância. resorte Eu coloquei uma activo, mola en este caso ya ativa, estaba nesse activo con caso, medio já bracket, estava mido el ativa com resorte aquí y meio mido medio bracket bracket más y e meio coloco bracket el mais resorte. aqui, e Coloqué a una mola e ligadura a outro. nivel del canino Coloquei um y ligamento aqui a nível amarro al de resorte. canino e eu A medida amarrei que a se van mola. alineando y À nivelando medida los que eles vão se dientes, alinhando, también os voy dentes creando un aqui, poco de eu vou espacio para criando um pouco de espaço involucrar el também canino dentro del arco, para ¿no? colocar o canino dentro do Aquí arco. ya vamos al primer control en enero del Aqui já 2020 y vamos no aquí primeiro podemos controle, em observar janeiro de que vamos 2020, abriendo e a gente espacio observa que a para gente já poder vai colocar abrindo el espaço canino. para Los primeros colocar o canino no controles, lugar dele. Os primeiros básicamente que me controles, enfoqué en basicamente, eu tratar de foquei colocar aqui, el canino en el foi arco. tratar, Aquí vemos foi que ya tentar no había colocar o tanta canino no arco. deflexión a nivel del Aqui já não arco tinha tanta deflexão y aqui a acá nível de ya arco, básicamente e pude aqui já involucrar el basicamente eu arco consegui en el slot já del bracket. colocar ele Aquí no ya vamos al slot control do de bracket. julio del Aqui é o 2020 controle de y julho podemos de observar que 2020 e a gente já prácticamente el observa canino que estaba praticamente o ya canino já en el arco, estava ¿no? no arco. Básicamente, vamos a ver el tiempo en pocos meses, Vamos ¿no? ver tempo, em poucos Con esto quiero meses ele já decir que estava. Com trabajar isso, de eu quero falar manera para vocês que con trabalhar brackets nessa convencionales maneira aqui sí com os nos lleva brackets un poquito más de convencionais tiempo. En realmente cambio, con leva los um pouquinho mais de autoligados podemos tempo e com os trabajar autoligados a con gente arcos consegue de Kubernetes fazer y esses trabalhar com con arco de resortes activos. Kubernetes En un e caso com que a veces molas no se puede trabajar ativas. en Esse é um caso que a convencional. gente já pode Bueno, trabalhar aquí com llevamos un o control a convencional. octubre Aqui del a gente 2020. fez um Ya controle, tenemos outubro de brackets 2020. Nós já rectangulares, temos brackets retangulares digo, aqui, arcos rectangulares, el arcos 0.014 retangulares por 0.014 por 0.025, tanto superior e 0.025, inferior. tanto o Lo superior que quería quanto o recalcar inferior. también E o que eu aquí queria realmente es la utilización de los sublinhar levantes. aqui La é a mordida utilização dos abierta levantes. A se mordida cierra por intrusión aberta é molar. fechada por Entonces, en intrusão este caso, a molar. mí me Neste tocaba colocar caso, levantes a nivel eu coloquei de los aqui primeros levantes molares a nível superiores, de pré-molares 16, superiores, o 16, 17, o 17, 26 y o 27, 26 e ¿no? A 27. medida que intruían los À molares, medida que eu acá intruía os cerrábamos molares, con una aqui a liga gente fechava 316 com uma liga el sector anterior. 316, o setor Entonces, anterior. como decimos nosotros, una especie de Então, tijera, com instruimos los molares a y gente, intruye com uma espécie de el sector tesoura, de fazer anterior. aqui, Aquí intrui podemos ver, ¿no?, los o setor levantes anterior, a que gente le vê os colocábamos a levantes que eu nivel del coloquei 16 y el a 17. nível do 16 e do Y aquí también ya 17. podemos ver E a el gente canino consegue ver aqui dentro del também o arco canino cuando el dentro canino do estaba arco, quando o completamente por canino fuera. estava En una foto más praticamente por adelante fora. lo vamos a Numa poder foto observar. mais adiante a gente vai conseguir Aquí ver ya isso tenemos muito bem. un cuarto control en Aqui a febrero del gente já tem um quarto 2021. controle, Dejamos a un lado fevereiro el de arco 2021. 0.014, ahora A estamos con gente el já arco deixou o 14 0.016 e por já está usando 0.025. o Seguimos en arcos 0016 por rectangulares y 0025, arcos tratando de retangulares, corregir lo que e más se tentando puede. Aquí corrigir están las ligas o 5 y 16, resto. que la colocamos en el Aqui sector as ligas anterior 5 e para 16 que poder a gente cerrar colocou la no setor mordida. anterior para En este fechar a caso yo mordida. la suelo E colocar nesse entre caso, los eu 4 só incisivos coloquei aqui entre inferiores os y los quatro 2 incisivos incisivos superiores. Le mando inferiores e esta liga a superiores, nos utilizar dois por la noche para que superiores. vaya cerrando lo que es Eu falei para ela la utilizar mordida. isso à noite para Y aquí fechar a podemos ver que me mordida. toca incluso aumentar los Aqui, levantes inclusive, eu para que se aumentei os levantes siga para la intrusión de los molares. fazer a De intrusão cierta dos manera, molares. De cuando certa tratamos las maneira, mordidas quando abiertas, al poner los nós tratamos levantes, mordidas es como abertas, que da la colocando os apariencia de que se levantes, abre más la mordida, vai pero aparecendo até que a nosotros gente sabemos que abre es mais a necesario mordida, porque mas a gente sabe colocar que la isso é liga en el sector necessário. anterior, Porque colocar a entonces liga nos no setor ayuda a anterior vai nos ir cerrando, ajudar ¿no? a ir Aquí fechando. podemos ver Aqui a el gente já inicio consegue ver aqui o y início la comparación cuando ya e a, llevábamos a básicamente un poco comparação más de la quando a mitad gente já estava já del mais tratamiento, ¿no? da metade do tratamento. Aquí es lo que les decía,
podemos ver el Aqui era o canino que eu que falava está para vocês, o prácticamente fuera canino del que já arco y estava aquí podemos praticamente ver el fora do canino que arco, e está aqui o dentro del canino que arco está sin dentro do necesidad de haber arco hecho tem a extracción, necessidade ¿no? de ter feito uma extração. Aquí ya llevamos al quinto control, Aqui un o arco quinto controle, um arco 0.018 por 0.018 por 0.025, es el arco que comentamos 0.025, hace un é momento o arco que a con gente Eduardo, vía like, por eso comentava. se ve un poco Agora, negrito. os like, por Y isso ele empecé está um a pouco mais colocar, pretinho le mandé aqui. una liga, como E eu que es mandei liga aqui 5 16 essa medio del liga lado derecho, 5, porque aquí se me marcó 16 la clase meio, 3 porque ya porque involucré el aqui canino marcou dentro del arco. marcou já era classe 3, porque eu envolvi o canino. Aquí. Esta es la liga de vector Aqui para clase era 3, ligar ¿no? para classe 3, porque eu já consegui Lo que colocar sí, o obvio, canino no aquí arco. hay una É rescisión óbvio, gengival a ó, nivel de la pieza temos uma número rescisão 13 gengival porque aqui no 13, prácticamente el porque canino estaba acá praticamente o arriba nino y por estava aqui ende em no cima, tenía não é? huesito. Consequentemente, Al não final voy a tinha mostrar las aqui esse fotos. Me ossinho. quedo debiendo Depois, porque ya la eu vou paciente mostrar as se fotos para hizo una vocês. cirugía A periodontal cirurgia y fez, ella ya a paciente fez tiene uma cirurgia aquí su periodontal, viu? encía E manual. aqui ela já tem Bueno, el a sexto gengiva control dela já ya corrigida. no. Ahora No sexto tocó controle, colocar el arco a gente 0.018 por colocou o 0.025 en el 0.018 por inferior. Ya estaban 0.025 con no los dos arcos inferior. negritos, digamos, de cierta Ela manera, já estava com os dois pero la arcos línea media pretos superior e aqui, inferior no mas a linha coincidía média superior e inferior y não estava todavía tenía de coincidindo. cierta E ela manera ainda algo tinha alguma coisa de clase aqui, de 3. certa forma, de classe Me 3 tocó a nesse mí caso. poner un Eu microimplante a coloquei um nivel del shelf microimplante a bucal nível de shelf para poderme bucal ayudar y que el para me canino ajudar ingresara aqui en clase 1, ao básicamente, ¿no? canino entrar no Entonces, como classe 1. digo, uno puede seguir un É protocolo, como eu falo, a gente pero a não, veces hay que salirse quando a gente del protocolo não consegue porque uno seguir o tiene que ir protocolo, tem que colocando sair lo que dele, verdaderamente é, necesita. En este é caso, porque como a ven, gente tem que al colocar o que a colocar el gente precisa às microimplante y vezes. colocar el Então, hook, quando a gente se fue coloca o corrigiendo también o microimplante se fue e o haciendo shelf, coincidir foi la línea media fazendo que superior a linha média con la superior e inferior. inferior Y pudessem aquí coincidir. también me gusta colocar Eu gosto também de mi colocar cadena aqui para evitar la essa inclinación cadeia excesiva para evitar a inclinação de los incisivos excessiva dos incisivos superiores por superiores. lectura de torque, ¿no? Aquí podemos ver el Ou microimplante y aquí podemos a ver abertura de torque. E aqui básicamente o el hook que microimplante, coloqué a nivel del basicamente o hook arco, que eu coloquei aqui a solamente nível para de que el arco, canino só pudiera para caer que un o poquito canino más conseguisse en cair clase um 1. No pouco era mais mucho, em classe pero 1. yo ya Não le había era muita mandado a la paciente a coisa, utilizar ligas. No sé si ya la paciente mas estaba un poco a cansada o paciente já agotada de las estava um pouco ligas. cansada já de Entonces, ya utilizar cuando uno no ve ligas. que hay Então, quando colaboración a você veces del vê que já não tem paciente, es colaboração do entendible. paciente, no caso, Tratamiento é largo, compreensível, um entonces ya tratamento básicamente me longo. voy por lo que Então, yo puedo manejar, que basicamente, es un eu microimplante con un já hook, trabalho com o ¿no? que eu consigo aqui. Nesse Y caso, foi um aquí ya vemos el microimplante. último, prácticamente, E perdón, aqui, o último, uno de praticamente, los últimos controles. Ya le coloqué el arco braided que eu me explicaba coloquei el doctor hace o un momento, braided, foi o que o doutor 0.019 por falava, né? Agora há 0.025, pouco, y en el 0,19 e inferior 0,25, e coloqué no acero inferior coloquei aço. y ligué. Ya cuando E llego liguei. al último arco, E ligo quando eu todo para levo que o no se me último abra arco, eu ningún ligo tudo espacio para não abrir nenhum con una espaço. ligadura 0.30 o 0.25. Ya Com eso siempre lo dejo e a preferencia uma de cada uno ligadura de los doctores. 0,30, Y aquí está 0,25, isso cada um básicamente prefere uma cómo realmente. E utilizar aqui, la basicamente, liga, ¿no? como En el sector utilizar a liga anterior, aqui. No setor 5.16, anterior, como les manifestaba 5,16, hace un momento. Utilizo como a eu nivel de los dos falei centrales y a agora, nivel de né? los 4 incisivos Os dois inferiores. centrais, Y de 4 allí, dos incisivos triángulos, esta es liga inferiores. E os triângulos y del otro lado 3,16 e do outro también. lado Aquí também. vemos, ¿no? Aqui a gente Para hacer la consegue ver, intercuspidación para y del fazer a otro lado también. Esta intercuspidação e do liga outro es lado também. liga 316M. Essa é a liga Aquí podemos ver 3,16. ya en marzo del A gente, em 2023, março pasó de bastante tiempo 2023, también. passou Son bastante pacientes que tempo. los atendí Esses en são pandemia y por pacientes que eso eu es el atendi na lapso pandemia, por del isso o tiempo y me lapso de imagino que por eso tempo también se cansan, por foi eso también ya maior e no por isso querían eles usar também ficam mais ligas, pero cansados, bueno, já não queriam toca tratar de utilizar siempre liga. convencer al A gente sempre tem que paciente tentar que convencer o debe paciente, de terminar el tratamiento, ¿no? Le convencer para retiramos los terminar o brackets, como tratamento les mesmo. A digo, gente tirou logramos os coincidir la brackets, línea a media superior gente con la inferior. fez aqui a coincidência da linha Visiblemente média no se ve superior com a bien inferior, el canino, pero como visivelmente. les dije,
es A gente algo vê o que ya lo canino, mas é tenemos uma que manejar questão que a gente con tem el que já periodoncista, ¿no? trabalhar com Vemos periodontia. las fotos oclusales. Vemos as Acá fotos vamos a ver ya un oclusais, aqui a comparativo de gente cómo já vê inició uma la paciente comparação y de como ela cómo começou terminó. Aquí e está la como ela mordida abierta, terminou. acá Mordida ya no aberta, tiene la mordida abierta, aquí já não está tem el mordida canino tópico aberta, y o acá está el canino canino tópico e aqui prácticamente o canino dentro del arco, ¿no? praticamente já dentro do Es la arco. foto oclusal, Aqui a foto oclusal, prácticamente por fuera, y praticamente aquí el por canino fora, en el e arco, ¿no? aqui o canino no Estas arco. son las fotos del antes y del Essas são as después. fotos de antes e Aquí vemos depois. la comparación Aqui a gente vê de a las fotos comparação laterales. das fotos No laterais. desmejoramos el perfil, ¿no? En este caso, Nesse caso, habiendo na colocado questão do el canino perfil, dentro del tendo arco, colocado o canino pero no dentro do desmejoramos arco, el perfil que era importantísimo. Y aquí melhoramos o podemos perfil, ver, que pues, ¿no? era La importantíssimo. comparación E aqui a gente vê a de cómo comparação sonreía la de paciente como ela antes a sorria a cómo sonríe la paciente antes, paciente como ela ahora, sorri ¿no? agora. Y así, no sé si tengan alguna E é pregunta o isso. Não alguna sei se vocês duda, têm alguma colegas. pergunta, alguma dúvida, colegas. Muito bom. Comentar. ¿Me escucha? ¿Sí? Sim, sim. Estão ouvindo? Yo Sim. gustaría agradecerte, Eu só claro, queria por agradecer, claro, tu excelente trabajo, Dr. pelo seu Washington. excelente trabalho, Se Dr. ve que sus Washington. pacientes están muy felices con Os el pacientes resultado realmente, a gente vê que eles porque ficaram están muito en buenas felizes com o manos. resultado, porque También estão em boas gustaría mãos, não é? comentarles Eu também a todos gostaria que de están de comentar com Ecuador que vocês, vamos a todos que são do tener un Equador, que congreso, a gente vai ADTEC va a ter um estar congresso, a presente en un ADTEC vai congreso estar presente no dentro León, congresso, Ecuador, de no 29 a Equador, de 30 de agosto en 29 a Guayaquil. 30 de agosto, em Nuestro querido Dr. Guayaquil. Marcelo Nosso querido Quintela Dr. va a Marcelo estar en Quintela el stand haciendo vai una estar palestra no y stand también fazendo uma gustaría también palestra, de e eu agradecer al gostaria Dr. também de Marcelo agradecer ao Quintela Dr. que ha Marcelo pasado Quintela, todo su que conocimiento adelante transmitiu seu y conhecimento, ahora passou o podemos conhecimento ver sus adiante, e a alumnos gente consegue ver agora os seus tratando sus alunos aí pacientes já así de una tratando seus manera tan pacientes increíble. de uma Entonces, maneira tão incrível. felicitaciones a todos Então, ustedes, Dr. parabéns a Marcelo todos Quintela, Dr. vocês, Dr. Washington, Marcelo por ese trabajo Quintela, Dr. increíble. Washington, pelo trabalho Gracias, gracias. incrível. Es verdad, como dije, Obrigado, como eu gracias al falei. doctor Marcelo, a Obrigado, la Dr. filosofía moderna Marcelo, a orto y en este filosofia caso moderna agradecido con orto, e AITEC, nesse que no, caso, siempre obrigada cuando subo também algún caso, à algún AdTech. amigo, Sempre compañero, colega me quando eu falo de pregunta, algum trato de caso, algum siempre amigo, direccionar, porque me companheiro, preguntan colega, eu eso, le digo la verdad, sempre trabajo con falo. con esta marca, con Falo este que eu trabalho bracket com essa y marca, me com ayuda esse muchísimo bracket, que me ajuda y ahí muito. adelante porque van a poder sacar los casos. E Ajá. vamos continuar trabalhando para fazer mais Muito bom. casos. Engie también ha hecho una observación. Foi feita uma Dijo observação que também cuando se usan de arcos quando rectangulares se de utiliza 19 arcos por retangulares, 25, 19 por el 25, clipe se puede romper. Entonces se puede pode arreglar esto quebrar, con una né? ligadura Pode metálica individual consertar isso com uma que ligadura metálica se exprese individual bien el torque de la misma manera. para conseguir fazer o torque da Sí, mesma es forma. verdad, É pero verdade, é verdade. tengo gran respeto al arco 19 Eu por 25. tenho No muito digo que no respeito ao trabajo 19 porque es por el arco que 25. Eu não digo que más eu não lectura de trabalho porque torque o nos da. Bueno, arco incluso hay un nos arco dá 21 por mais leitura 25, de ¿no? torque, né? Ujú. Pero no, definitivamente E en definitivamente, dificulta al realmente, final, dificulta un poco dificulta, no cerrar final das contas, las tapitas y sí, me ha dificulta tocado en algunos casos fechar. Em alguns hacer casos aconteceu ligadura comigo, sim, manual fazer uma ligadura para manual poder colocar para que eu eso, ¿no? conseguisse colocar. Ujú. Sí, muy perfecto. Entonces tenemos Sim, también los perfeito. Então nós participantes temos, que están vamos ter também os listos, participantes, llenos já de estão tips prontos para agregar a nuestro web para hour. contribuir aqui com o nosso Web Hour. Nosotros acá llegamos al final de Bom, más chegamos ao un final de encuentro. mais um Gustaría encontro. de agradecerle Eu a gostaria de todos los agradecer a todos participantes vocês por terem y más una participado vez Alita por e, estar acá con uma nosotros vez mais, a y Obrigada, Dr. Lu. Thalita por Washington estar aqui com a gente por e o Dr. pasar todo su Washington por conocimiento y transmitir por todo o seu supuesto vamos a hacer conhecimento e, más uno logicamente, vamos fazer muy breve, outros. muy Claro. pronto. Graças, Dr. Washington. Obrigado. Graças. Saludos a todos, que tengan una excelente Um noche. abraço a Saludos, Dr. todos, que tenham uma Marcelo. excelente noite, Dr. Gracias a todos. Marcelo. Nos vemos Obrigado, pronto. obrigada a Sí, todos. sí. Até logo. Hasta luego. Hasta luego. Tchau, tchau. Ah,